O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estamos aqui mais uma vez, para tratar um pouquinho sobre esse estudo maravilhoso que é o Evangelho de Marcos, segundo a interpretação do Emmanuel, Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, eu começo sempre agradecendo vocês pelos comentários que estão deixando nas aulas. Esses comentários são fundamentais para que a gente possa continuar os estudos e trocar essa ideia, e principalmente para a aula ao vivo, que acontece depois de 3 aulas gravadas. Então, essa já é a segunda aula gravada da sequência, A próxima tem mais uma gravada, depois vem uma aula ao vivo. Então, eu peço que vocês deixem os seus comentários, as suas sugestões, qual foi o entendimento de vocês em relação ao estudo, para que a gente possa, lá na aula ao vivo, trocar essas ideias e a gente rediscutir e chegar num entendimento comum, E sempre trazendo novos entendimentos, tá bom? Então, desde já agradeço a todos vocês que estão deixando seus comentários. Quem não deixou, vai lá, corre lá, deixa também. Curtam os vídeos, não só essa aula, mas os vídeos do canal, de modo geral, porque isso faz com que as mensagens cheguem a mais pessoas e a gente consiga levar a palavra de Jesus para mais pessoas. Tá certo? Bom, dado esses recados, vamos agora entrar na sala de aula, E eu sempre digo que é fundamental para que a gente possa entrar na sala de aula é a gente se sintonizar, com o nosso Mestre Jesus, e a gente faz isso através de uma prece. Então, eu vou colocar aqui na tela a figura amiga do nosso Mestre Jesus, Vou colocar em primeiro plano, e eu pediria que todos vocês, nesse momento, onde quer que vocês estejam, possam se concentrar no estudo de agora, Que a gente possa, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, E pedir, toda a inspiração, todo o apoio necessário para que possamos ter o melhor entendimento da matéria, que possamos internalizar ao máximo os seus ensinamentos e colocar em prática, que é o grande objetivo em nossas vidas. Abençoa, Pai querido, a todos nós, que possamos estar firmes e fortes nesse propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Vamos, então, dar início ao nosso estudo. Eu vou compartilhar aqui também a tela do nosso estudo. Deixa eu colocar aqui. Acho que agora já mostrou. Pronto, isso. E aí, hoje tá errado aqui, tá? Deixa eu ver se eu coloquei a aula certa ou se eu coloquei a aula errada. Deixa eu ver. Eu acho que é a nossa 14ª aula. Não sei se eu mudo. Só faltou mudar. Deixa eu corrigir aqui. Vamos fazer ao vivo isso aqui. Só um pouquinho. Esqueci de mudar só essa parte da aula, tá? Só um pouquinho, estou corrigindo. Já vamos... Essa é a nossa aula 14, não 13. A 13 foi semana passada. Então, vamos lá, novamente. Vamos compartilhar novamente.
Pronto, é isso aí, tá? Então, vou botar aí com vocês. É isso aí, nossa aula 14, tá? E hoje, nessa aula 14, nós vamos estudar o Marcos 4, versículo 28 e 29, que diz assim para a gente: a terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. E aí nós vamos discorrer um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer com essa mensagem, com essa passagem. Depois nós vamos passar para o texto do Emmanuel, né? E no texto do Emmanuel nós vamos também ler o texto todo, depois nós vamos dar nossas percepções acima desse texto. Por isso que eu peço que vocês, depois de atentamente assistirem esse conteúdo, que também vocês possam passar as percepções de vocês, tanto sobre essa passagem, né, o que vocês entendem dessa passagem, e o que vocês entenderam do texto do Emmanuel também, para a gente fazer essa troca, tá bom? Então, vamos lá. Esse texto, essa passagem, ela é uma citação, né, do Novo Testamento, né, todos nós sabemos, nós estamos estudando justamente isso, né, e especificamente do livro de Marcos, capítulo 4, os versículos 28 e 29. Então, essa passagem, ela faz parte de uma parábola que Jesus contou, conhecida como a parábola do crescimento silencioso, né? E a interpretação geral, né, dessa parábola, ela é que o reino de Deus desenvolve de forma gradual, né, e muitas vezes invisível, essa sua individualidade, né? Então, assim como uma semente ela é plantada na terra e passa por diferentes estágios, né, de crescimento antes de produzir frutos maduros, o reino de Deus se manifesta e cresce dentro das pessoas de maneira progressiva e imperceptível também, né? Então, a frase "a terra, de forma autônoma, frutifica" sugere que uma vez que a semente é plantada, o processo de crescimento ocorre por conta própria, de acordo com a ordem natural, né? A ordem natural das coisas, não é? Então, ordem natural estabelecida por Deus, né? Então, o ramo, dito no texto, ele representa o início desse crescimento, né? O início, a primeira parte desse crescimento, a espiga, né? É um estágio posterior desse milho, né? E o grão cheio de espiga indica que o fruto já atingiu a sua maturidade, já atingiu o amadurecimento. Então, quando o fruto está maduro, ele está na hora do quê? Está na hora da colheita. Então, é isso que a mensagem, de forma figurada, tenta nos passar. Então, a última parte dessa passagem, ela também diz o quê? É quando o fruto der, né? Quando o fruto der, imediatamente envia-se o foice, porque chegou a ceifa. Indica o quê? Que quando o tempo é propício, quando chega a hora propícia, e que os frutos estão prontos, a colheita deve ocorrer sem demora, não pode tardar, né? Em resumo, essa passagem ela enfatiza fortemente a ideia de que o reino de Deus se desenvolve gradualmente, né? Embora possa não ser visível assim de imediato para todos nós, eventualmente ela produzirá seus frutos no momento oportuno, no momento certo, e produzirá os frutos de forma imediata quando a hora chegar. É uma mensagem sobre paciência, resignação, resiliência, fé, uma passagem que traz para a gente confiança na obra de Deus e que ocorre sempre na nossa vida de maneira discreta, mas eficaz, né, na vida de todos nós, na vida de todas as pessoas. Tá certo? E do ponto de vista espírita, Nelson, o que a gente pode interpretar disso? Então, porque a gente deu a interpretação geral, né, que geralmente é dada a essas passagens do ponto de vista bíblico, né? No contexto do espiritismo, uma interpretação assim possível, né, dessa passagem seria a seguinte: bom, o espiritismo é uma doutrina, certo? Que acredita na comunicação dos espíritos desencarnados e na evolução, não é? Espiritual, acredita na vida após a morte. Portanto, a parábola do crescimento silencioso de Marcos, né, passagem
capítulo 4, versículo 28, 29, pode ser interpretada de uma maneira que se relacione, de alguma forma, com a jornada espiritual, a evolução das almas, né? Então, nessa perspectiva, a Terra ela pode ser vista como uma alma humana, né? Que é capaz de crescer e evoluir espiritualmente, né? E nós sabemos que a Terra, por si só, também evolui, né? E o ramo, dito, né, no texto também, pode representar o desenvolvimento, o início dessa jornada espiritual de uma pessoa, né? É quando a pessoa começa a despertar para essas questões espirituais. A espiga, ao seu turno, pode simbolizar o estágio mais avançado de um desenvolvimento espiritual, o estágio mais avançado de um espírito, onde a pessoa está progredindo em sua compreensão, em sua relação com essa troca, com esse mundo espiritual. E o grão cheio da espiga, né, pode indicar um estado também, da mesma forma que anteriormente, um estado de maturidade espiritual, onde a pessoa já se encontra pronta, né? Pronta para colher os frutos do seu conhecimento, da evolução espiritual e para dar, né, um pouco desse fruto às outras pessoas, que é dos grandes princípios do Espiritismo. Então, a ideia de que quando o fruto der, imediatamente envia o foi-se, porque chegou a ser, pode sugerir, então, né, que quando a alma atinge um certo grau de evolução espiritual, ela está pronta para ascender, né, ou progredir nesse seu caminho espiritual, e assim como uma colheita está pronta para ser colhida. Tá certo, meus amigos? Então, dito isso em relação a essa passagem, vamos passar agora para a interpretação do texto do Emmanuel, né? E o Emmanuel traz um texto para nós de nome Cristão e o Mundo. Faltou um I aí, mas eu não vou parar agora para arrumar, né? Então, faltou um I aí, Cristão e o Mundo. E aí eu vou ler o texto todo e depois eu vou interpretar esse texto para vocês, para que a gente possa trazer esse entendimento, tá bom? Cristão e o Mundo, ninguém julgue fácil a aquisição de um título, né? Ninguém julgue fácil a aquisição de um título, a elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Continuando. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença seguem agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade, e que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo, trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio da espiga. Então, esse texto é do livro Caminho, Verdade e Vida,
Federação Espírita Brasileira, editora da Federação Espírita Brasileira, capítulo 102. Bom, agora eu vou voltar lá para o início e nós vamos dar a nossa percepção de cada parte desse texto, né? Dar a percepção em relação a cada parte desse trecho. E esse trecho já inicia a discussão da relação entre os cristãos e o mundo, né? E ele aborda a aquisição, né? Ele aborda a aquisição de títulos ou reconhecimentos relacionados à espiritualidade. E aí vamos tentar interpretar o significado geral desse texto, né? Então, você vê que o Emmanuel começa advertindo que não devemos julgar de maneira precipitada ou fácil, né? Assim, de forma muito rápida, alguém que busca ou é reconhecida por alcançar um status ou títulos espiritual elevado. Por quê? Porque isso sugere que a espiritualidade não pode ser avaliada apenas como base em títulos ou símbolos externos, mas requer uma compreensão mais profunda, né? mais detalhada, né? Da sabedoria para ser verdadeiramente apreciada. Então, as pessoas têm que ser avaliadas pelas suas ações, evidentemente, né? Não somente pelos seus títulos. Então, a referência ao mestre, ela pode se referir a Jesus Cristo ou a figura espiritual que ensinou, né, a sabedoria e conhecimento espiritual. O texto, ele sugere que o mestre usou símbolos vivos da natureza para facilitar, né, a compreensão das lições espirituais, indicando que a natureza pode conter ensinamentos e analogias valiosas, né, para o entendimento espiritual. Em suma, né, logo nesse primeiro slide aí, o texto parece estar destacando, né, claramente a importância de não julgar a espiritualidade de alguém com base apenas nas aparências, né? Nas aparências, até mais, em vez disso, incentiva uma compreensão, né, mais criteriosa, vamos dizer assim, né, mais profunda, né, mais simbólica da espiritualidade, possivelmente usando, de fato, a natureza como um meio de ensino dessa compreensão. Tá certo? Vamos lá para o próximo slide, então. Nesse próximo slide que eu estou passando aqui, nós vamos ver que o Emmanuel, né, traz nesse trecho, ele continua, na verdade, abordando um pouco dessa relação entre a espiritualidade e o mundo, né? E a afirmação, a erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros, sugere uma separação, ou na verdade uma distância grande, né, entre os estágios diferentes de desenvolvimento, né? Então, a erva pode apresentar um estágio mais inicial, imaturo, verde ainda, enquanto a espiga representa um estágio intermediário, né? E os grãos maduros, claro, representam um estágio avançado de maturidade. E isso pode ser, claro, uma metáfora para o desenvolvimento espiritual, indicando, né, que há diferentes estágios, né? Embora nós todos sejamos imperfeitos, estejamos aqui na Terra, né? Ele indica que há diferentes estágios de maturidade espiritual e que nem todos estão nivelados de forma igual, né? E já a segunda parte desse texto que está na tela afirma que o maior adversário da alma que deseja seguir, né, o Salvador, que deseja seguir o Cristo, é o próprio mundo, né? Isso sugere que as influências, né, e as tentações do mundo, que são muitas, podem ser obstáculos significativos, eu diria, para aqueles que buscam, na verdade, uma vida espiritual mais profunda, que buscam seguir as orientações de Jesus, né? O mundo aqui provavelmente se refere às preocupações mundanas, materiais, né? Os valores materiais, as distrações materiais que podem desviar alguém do caminho espiritual. Em suma, nessa parte aqui, nessa parte do slide, né, o que está em destaque é a ideia de que o desenvolvimento espiritual envolve estágios diferentes, né? Que o mundo exterior, com as suas tentações e preocupações materiais, podem ser um grande desafio, um desafio significativo para aqueles
que buscam seguir um caminho espiritual mais profundo. Tá bom? Vamos lá, continuando o próximo slide. Nesse outro slide que nós trazemos aqui, que nós já lemos, o Emmanuel ele aborda a mudança que ocorre na vida de uma pessoa quando ela começa a desenvolver uma fé retificadora, uma fé corretiva, né? Então, veja só, o Emmanuel começa observando que quando uma pessoa leva uma vida comum e se envolve em atividades terrenas comuns, suas ações, suas atitudes, geralmente não atraem muita atenção. Por quê? Porque está no comum. Ninguém examina de perto os seus passos, ninguém presta atenção nas suas ações. As suas ações podem passar assim, tranquilamente despercebidas, pois são considerados vulgares, são considerados comuns, sem importância, né? No entanto, o trecho ele traz uma coisa que sugere uma virada na vida da pessoa, quando diz assim, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora. Ou seja, quando ela desenvolve uma fé corretiva, reparadora, restauradora, né, como ele diz, ou transformadora em seu coração, aí sim começa a mudar. Então, nesse ponto, a sua vida se torna um objeto de curiosidade, de dúvida, de estranheza, né, para os outros, uma vez que sua fé e as mudanças que você traz com ela se destacam naquele lugar comum que é aquela sociedade, aquele ambiente que você vive. Então, as ações e atitudes dessa pessoa agora passam a atrair a atenção de muitos, não é? Isso pode ser interpretado como uma reflexão sobre como a fé, né, e a espiritualidade pode transformar a vida de alguém, tornando-a mais significativa, com algum objetivo, com algum sentido, né? E trazendo influentes aos olhos dos outros, porque a palavra tem essa influência, né? Também sugere que essas mudanças internas, como o desenvolvimento, nesse desenvolvimento da fé dentro de nós, pode ter um impacto relevante, né? Um impacto notável em como uma pessoa ela é percebida na sua influência sobre os outros, né? Então, isso a gente pode extrair desse slide aí. Vamos para o próximo. Está terminando, meus amigos, está terminando. Nesse outro slide aqui, ele continua, né? O Emmanuel continua explorando a ideia de transformação espiritual, né? Continua a ideia das expectativas que surgem quando alguém começa a buscar a vida mais espiritual, né? Então, aí ele descreve, né, como milhares de olhos que antes não prestavam atenção à pessoa quando ela estava desviada na ignorância e na indiferença, né? E agora observam essa pessoa com grande vigilância. Por quê? Porque ele está sugerindo que quando alguém começa a trilhar um caminho espiritual e desperta para a espiritualidade, muitas pessoas, ao seu redor, começam a prestar atenção nos seus gestos, nas suas ações, começa até a ficar de olho para ver se ele é aquela pessoa mesmo que ele diz ser. Então, chama para si um certo holofote, né? E aí o Emmanuel usa uma metáfora, né, da folhagem promissora para descrever o indivíduo que está apenas começando. Folhagem promissora, ainda não tem fruto, tá? Uma folhagem promissora, o indivíduo está sempre apenas começando uma jornada espiritual, indicando que essa pessoa está no início, né, desse desenvolvimento. No entanto, apesar de estar nesse estágio inicial, as pessoas já estão, de alguma forma, cobrando as espigas das obras celestes, né? Essa pessoa, ou seja, estão esperando que ela produza já de imediato resultados significativos dessa jornada espiritual que ainda não se concretizou e talvez ele ainda não tenha condições de dar. Então, o texto também menciona a exigência de voo supremo sobre misérias humanas, né? O que pode ser destacado de forma que, embora o indivíduo esteja apenas começando a se elevar espiritualmente, as expectativas são de que ele atue como um exemplo, né? E ajude a aliviar, de alguma forma, de alguma sorte, a dificuldade e os sofrimentos humanos daqueles que o rodeiam, né? E aí, finalizando aí, a parte final, o texto menciona que muitos aprendizes aqui, né, podem desanimar e voltar para o lodo, né?
E aí sugere claramente que a pressão, muitas vezes, das expectativas e da vigilância, dos olhares que se voltam para eles, podem ser devastadores, esmagadores, né? Levando alguns a abandonar essas buscas espirituais, desanimar nessa busca, né? E retornar ao caminho inicial, né? Do estado menos elevado, ou estacionar, né? E perder um pouquinho dessa consciência moral. Ou seja, o trecho ele explora as expectativas e os desafios que surgem também quando alguém começa, de alguma sorte, a trilhar esse caminho e, com isso, pode afetar a sua jornada. Tá certo? E, por fim, o último slide, que eu vou colocar aí na tela, ele o Emmanuel já traz um lado da ideia de como as almas elas estão, né? Como as almas que estão no início assim da sua jornada espiritual muitas vezes enfrentam esses desafios, essas incompreensões por parte do mundo ao seu redor, né? E aí ele começa já observando que o mundo parece esquecer que aqueles que estão ansiosos, né, por uma elevação espiritual ainda estão nas fases iniciais das suas esperanças espirituais. O que isso quer dizer, Nelson? Isso quer dizer que essas almas estão no começo da sua jornada espiritual, lutando para romper esse casulo de paixões, né? Esse casulo de paixões inferiores, enquanto que aspiram a um estado mais elevado. Então, essa fase inicial pode ser caracterizada por desafios e lutas grandes, lutas internas, à medida que a pessoa ela vai buscando, de alguma forma, superar esses impulsos e comportamentos menos elevados. Porque essa mudança de chave não acontece, claro, automaticamente, né? É um anseio que vem crescendo, surgindo, mas que precisa realmente de determinação, coragem, para tomar os passos necessários, né? E o Emmanuel, ele também menciona que a multidão, né? Aí ele fala no texto que a multidão que permanece na velha ignorância tende a entender o homem apenas em termos de suas tendências animais e terrenas. Quando alguém expressa esse desejo, né, de elevar-se espiritualmente, as pessoas muitas vezes exigem credenciais positivas, credenciais dos céus, né? Querem que ele mostre que ele tem essa ligação, ou seja, eles querem evidências tangíveis, materiais desse progresso espiritual, esquecendo que cada pessoa ela progride em seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, conforme os passos que vai caminhando de acordo com a sequência natural, né, da sua natureza, né? E o trecho, por fim, conclui, né, com uma referência à orientação do mestre, né, que diz primeiro a erva, está bem aí no final, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Destacando a ideia de que o crescimento espiritual é um processo lento, gradual, mas constante, assim como o crescimento de uma planta, né? Assim que cada estágio, cada processo tem um valor, tem uma importância, tem um sentido, né? E aí, resumindo o texto, né, a gente vê que ele aborda a dificuldade que tantas almas nós temos, né, as almas iniciantes, enfrentam ao tentar elevar-se espiritualmente em um mundo que muitas vezes não compreende esse anseio, né, e não reconhece de forma alguma o seu progresso, ao contrário, te desanima, te critica, te bota para baixo, né, e enfatiza também a importância de ser paciente consigo mesmo, com os outros, lembrando que o crescimento espiritual ele é um processo que ocorre gradualmente, né? Que ocorre gradualmente. E era isso, meus amigos. Obrigado pela paciência, por me ouvir. E esse foi um texto interessante, porque traz realmente uma advertência a todos nós que estamos buscando esse progresso espiritual, né? Que encontramos essas dificuldades, né? Então, obrigado pelo auxílio, pela paciência. E aí deixem também as percepções, deixem a experiência de vocês, as percepções de vocês, que vai ajudar todos nós nessa aula ao vivo que vai ter depois da próxima aula da semana que vem. Nós teremos uma aula ao vivo que nós vamos abordar, vamos repetir um pouquinho, um pouco do que foi dito aqui. Tá bom, meus amigos? Então, vou colocar aqui, para finalizar, a figura amiga do nosso Mestre Jesus,
para que a gente possa fazer a nossa prece final e encerrar o nosso estudo. Tá bom? Então, pediria agora a todos vocês, mais uma vez, que elevasse o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo, né, essa oportunidade que está nos dando a chance de iniciar ou de dar continuidade à nossa caminhada espiritual, de evolução espiritual, né? Que nós possamos saber transpor os obstáculos que vierem, saber viver e conviver com as objeções que possam ter, sabendo entender e compreender aqueles que caminham com a gente, e que possamos ser luz na vida dos nossos familiares, daqueles que caminham com a gente. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.